tempo é a água, Charlie. A vida é só a ponte embaixo da qual ele passa. Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui pra fazer a minha resenha de King hoje e eu escolhi Conto de Fadas pra falar com vocês. Conto de Fadas é um dos livros mais recentes de King, ele foi publicado em 2022 e ele só fica atrás de alguns outros que ele publicou, se não me engano, esse ano. E, gente, nesse livro, como em todos os outros, King é brilhante. Vocês já têm uma ideia aí de como é, né? Por tudo que a gente já resenhou e também pelo vídeo que a gente fez, eu e a Bi. Fica a dica, vai estar aqui nos cards o vídeo. A gente fala um pouquinho mais sobre os livros que a gente já leu e esse é um deles. Eu terminei ele bem recentemente e ele é perfeito. Gente, basicamente esse é o primeiro livro do King que eu leio sobre fantasia e ele consegue misturar fantasia e suspense de forma excepcional nesse livro. Porque basicamente, já vou entrar na história com vocês, mas eu nunca havia lido um livro do King de fantasia. Acho que me lembrou bastante Tolkien com Hobbit e Senhor dos Anéis. E eu acho que vale muito a leitura. Antes de começar a falar sobre o livro, já deixo essa recomendação pra você. Vamos já iniciar então na história. O livro se passa em volta do Charlie Reed. Ele é um adolescente, tem 17 anos. E a história dele é um tanto quanto triste. Ele já inicia esse livro contando da tragédia que aconteceu na família dele, da morte, da perda, né, da mãe dele. Ele ficou órfão de mãe muito novo e isso acabou gerando vários traumas. E uma coisa que ele se apega muito é o pai, que é a única coisa que sobrou pra ele, né? Em outras palavras. Mas algo muito interessante também é que ele tá sempre tentando fazer com que o pai dele esteja sóbrio, porque após a morte da mãe dele, o pai dele foi buscar refúgio na bebida. Então ele meio que teve que bancar a casa, sabe? Aquele adolescente que amadureceu prematuramente por conta da perda da mãe. A mãe do nada morreu, o pai se atolou em bebida e ele teve que tomar a frente ali da casa, inclusive cuidar do próprio pai. Mas, enfim, então esse livro fica o tempo todo ele basicamente se apegando a tudo que ele tem, que é o pai dele, e se esforçando ao máximo para que ele continue sóbrio, assim como ele conseguiu, né, ficar. Então, basicamente, o livro se passa em volta desse menino. E, gente, entrando já na história, basicamente o Charlie um dia tá na vizinhança, andando de bicicleta, pedalando, e ele escuta latidos e um grito de socorro. E ele fica curioso, né? Meu Deus, quem será que é? O que será que tá acontecendo? E ele vai seguindo esse som que ele escutou. Quando ele chega, ele percebe que ele tá de cara com um dos vizinhos mais rabugentos da história da Terra. Basicamente, esse livro me lembra muito a Casa Mon, sabe? Porque traz muita vibe. Esse vizinho que tá pedindo por socorro é o Howard. Ele basicamente é um senhorzinho ali que é muito sozinho, solitário. Você percebe que ele não tem família, ele não tem amigos, ele não gosta de ninguém, sabe? Bem rabugento mesmo. Todas as crianças da vizinhança têm medo dele, então ninguém chega perto, tipo aquele vizinho que se cair a bola no quintal dele, ele vai furar e jogar fora, não vai devolver ele, é esse cara. E me lembra muito a Casa Monstro, porque no momento que o Charlie chega ali na casa e percebe, meu Deus do céu, é do Howard, ele não quer entrar. Ele fica tipo, não vou entrar não. Por medo não só da cachorra, né, mas também do Howard, que é esse velhinho super rabugento, enfim, que não gosta de criança, não gosta de adulto, não gosta de ninguém, é tipo totalmente solitário. Só que isso não detém Charlie, então mesmo com todo medo, ele, pelo instinto, né, vai lá e resolve salvar o Howard ali, chamar a ambulância, também pela cachorra, né, que chama Radar. Então grava esse nome que ela vai ser muito importante nessa história. E ele resolve então entrar ali na casa, chamar a ambulância, salvar assim, né, de certa forma, a cachorra que salvou, ele fala o livro todo, né, que não fiz nada, quem fez foi a cachorra que me chamou. Mas ele, de certa forma, foi o salvador, porque a gente para pra pensar, será que se ele não fosse, alguém teria coragem de entrar? Porque ninguém gostava do velho, entendeu? Era um velho que se morresse, e daí que ele morreu. Mas enfim, então ele vai lá, o Howard vai... Por que eu ainda tô segurando um livro na mão, gente? Eu vou ficar tempo com esse livro. O que aconteceu, gente? Ele chega lá na casa, o Howard, na verdade, caiu da escada. Ele é muito velhinho, né? Acabou caindo ali da escada, ficou muito debilitado, não conseguiu mais levantar, e aí acaba que ele é salvo pelo Charlie, então. E ele passa um tempo ali no hospital, fica internado, só que ele sobrevive, graças a Deus, e fica ali, né, naquele momento bem debilitado pela saúde, que já era um pouco debilitada, mas agora com essa queda ficou pior.
E durante esse tempo que o Howard fica ali internado, ele meio que recorre ao Charlie pra tudo. Porque ele não tem ninguém, né? Como eu disse, ele não tem família, não tem amigo, não gosta de ninguém. Então o Charlie meio que fica ali ajudando ele. E, gente, o Charlie também acaba se afeiçoando muito por ele. Então eles ficam muito próximos. Então, basicamente, o Charlie faz tudo depois disso, né? Ele precisa que alguém receba as compras do mercado, o Charlie tá lá recebendo. Precisa levar cachorro pra passear, o Charlie leva. Enfim, dá comida pra cachorra. Enfim, gente, ele ajuda em tudo. E além de se afeiçoar muito pelo Howard, pelo velhinho chato, ele também gosta muito da cachorra. Então, assim, foi amor à primeira vista. Tanto ela quanto ele se apaixonam ali, né? É um amor muito genuíno. O livro todo você vai ver isso. É o amor que eles têm um pelo outro, a Radar e o Charlie, no caso. E ele fica cuidando dela ali enquanto o Howard tá ali no hospital, tá internado, enfim. Ele faz tudo isso pra ele. E com o passar do tempo você vai percebendo que eles têm uma relação meio de pai e filho, sabe? Meio que o Howard adota ele como filho e ele se deixa, sabe? Ser filho. Então eles são muito próximos, ficam muito próximos ali nesse tempo. E aí, como eu disse, o Howard não tem família, não tem amigos. Isso torna muito mais próximo do Charlie, né? Porque não tem ninguém a quem se apegar. Ele acaba ali, por mais que ele tenha toda aquela casca por fora, né? Aquela casca grossa de, nossa, eu não converso com criança, eu não converso com ninguém, eu sou chato mesmo. Ele vai se mostrar uma outra pessoa com o Charlie. E lá na frente, a gente vai ver o porquê ele não tem família no livro. Óbvio que eu não vou ficar dando spoilers, mas assim, tem muitas questões que você nem acha que são dúvidas. Tipo, é um velho que não quer casar, não teve filhos. Mas lá na frente o King vai explicando muito a partir do momento que entra no conto de fadas, na parte de fantasia mesmo da história. Durante esse tempo que o Charlie tá cuidando ali da casa dele, ele e o pai dele, porque o pai dele tá sempre muito bem envolvido, né, ali. Então o pai do Charlie, como ele ainda é um adolescente, fica ali rondando, né? Será que esse cara quer alguma coisa? O que será? Que depois ele percebe que é uma amizade entre os dois e fica desencanado, mas no tempo todo ele tá ali em volta. Então se passa entre esses três personagens, né? A maior parte da história agora no início. Mas eles percebem que o Howard tem muito dinheiro. E é muito aleatório, porque, tipo assim, ele mora numa casa, tudo bem, uma casa grande, mas assim, uma casa que ninguém dá valor. Ninguém dá valor na casa dele, ninguém imagina a quantia de dinheiro que ele tem. Nem mesmo os vizinhos. Porque, gente, ninguém sabe do passado dele, ninguém sabe de onde ele veio, pra onde ele vai, tipo assim, quais são os históricos dele, com quem ele trabalhou, onde. Então, assim, fica ali uma incógnita. E eles começam a perceber que ele tem muito dinheiro, porque as compras que chegam ali do mercado são do melhor mercado da cidade. Então, assim, é tipo o Pão de Açúcar aqui de Ribeirão. Ele compra só no Pão de Açúcar. Também tem a questão de que ele dá uma quantia ali semanalmente pro Charlie por cuidar ali da casa e, assim, uma quantia generosa. Então, assim, uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que tem um estilo de vida um pouco mais abaixo ali, não faria isso, não teria tanta grana pra gastar. E aí você fica pensando, da onde veio esse dinheiro? É uma herança? É dinheiro guardado de muito tempo? Do emprego onde ele tava? Enfim, como ele juntou essa quantia? Como ele tem tanto dinheiro, ninguém sabe. E isso também vai ser muito importante, porque entra depois na história. Outra coisa, gente, uma coisa que eu percebi muito nesse livro é que, apesar de ser um velhinho amargurado, que ele não tem como negar, ele é um personagem que você gosta dele, sabe? Você se afeiçoa por ele e, como aconteceu com o Charlie, acontece com você. Apesar dele ser chato, tudo mais rabugento, você gosta dele. Inclusive, ele me lembrou muito meu avô. Uma pessoa, assim, bem chatona pra quem não conhece, mas quem conhece de perto fica tipo, não, tem alguma coisa aí que vale a pena ser investida. E outro ponto muito legal do livro é que ao longo dele, da leitura dele, você vai construindo, vai entendendo, né? Como eu já disse, tem muitas coisas que você fica, nossa, mas quando isso aconteceu? E nem era uma dúvida minha, mas agora eu entendi o porquê. E você vai construindo isso com o King, ele vai jogando. E você precisa prestar atenção porque ele vai jogando em momentos aleatórios. Não é um momento, não é um capítulo chave onde ele vai, tipo, dar aquele plot, vai falar tudo o porquê, vai finalizar ali com chave de ouro. Não, ele vai jogando em determinados momentos, tipo em conversas, em situações, e aí você vai percebendo as coisas, então você precisa prestar atenção nesse livro. E talvez você esteja se perguntando, cadê o Conto de Fadas, né? Porque o nome do livro é Conto de Fadas, e onde que entra a fantasia nessa história? E a gente vai chegar nesse momento agora. O que acontece, gente? Não tô dando spoiler, porque todo mundo sabe isso, tá? Todo mundo já começa o livro sabendo, se você pesquisou um mínimo do livro, você vai saber isso que eu vou falar agora, que o Howard morre. É muito triste, é muito triste. É um personagem que, como eu disse, a gente se apega e não quer que morra, mas ele acaba morrendo, a saúde dele já estava muito frágil, além da queda, ele tinha outras doenças ali, então a saúde dele já era bem fragilizada e ele acaba falecendo. Mas o que acontece? Ele falece, ele basicamente deixa uma fita cassete pro Charlie, então ele deixa gravado ali, porque ele nem tem tempo, gente, de conversar com o Charlie, ele liga e fala, tô morrendo, é isso, tudo que você vai precisar tá debaixo da cama.
E aí o Charlie fica desesperado, vai correndo pra casa dele, porque, né, tava muito próximo ali dele. Sofre muito com essa perda, mas quando ele pega ali debaixo da cama, ele percebe que aquela fita tem tudo que ele precisa. E basicamente, tudo entre aspas, né? Bem por cima que ele precisa. Basicamente, lá naquela fita, o Howard fala que existe um portal ali na casa dele, mais especificamente ali no barracão, pra outro mundo. Então, se ele entrar naquele lugar, ele vai sair em outro mundo. E ele começa a explicar vários pontos da história dele, que ninguém entendia o porquê que ele não tem filhos, o porquê ele é sozinho, da onde vem o dinheiro dele. Então, todas essas questões que ele vai ficando ali na sua cabeça, meio que inconscientemente, ele vai falando ali. Mas assim, ao mesmo tempo você fica, será que é isso mesmo? Porque tem muito livro pela frente. Você descobre isso, tipo, na página 200 do livro, tem 600 páginas. Então, você fica ali, tipo, vamos ver o que vai rolar. Então, basicamente, esse portal, ele fica ali no barracão dele, fora da casa. Tem um barracão que ele construiu em volta e tudo mais, pra ninguém ficar sabendo, né? E quando ele abre esse portal, tem uma escadaria que leva pra esse outro mundo. Inclusive, é a capa. Se eu for... Gente, quando eu comprei esse livro, eu achei que isso aqui era um olho de um dragão. Juro pra vocês. No meu ponto de vista, parece muito, tipo, um dragão e um olho. Mas enfim, é uma escadaria que leva pra outro mundo, um portal pra outro mundo. E aí você fica pensando o que e onde era esse outro mundo. Só que a gente não sabe, não faz ideia. E mesmo depois que você descobre um pouco mais sobre esse mundo que chama Ents, você não entende onde que ele fica e como isso aconteceu. É conto de fadas mesmo, sabe? É magia ali, fantasia, você tem que entrar de cabeça na história. Mas eu vou ler aqui uma parte que o Charlie cita na história sobre esse outro mundo. Então, basicamente, o Charlie fala o seguinte: a possibilidade de eu estar em outro planeta, em uma galáxia bem distante, fazia certo sentido por causa das duas luas, mas as formas de vida dali não eram alienígenas, eram pessoas. Então, gente, aqui fala um pouquinho mais sobre esse livro. Lá, as coisas não são iguais no nosso mundo, obviamente, né? Existem duas luas e existem vários pontos da história que agora a gente vai entrar. Mas um ponto importante é que ele se sente em outro mundo mesmo, sabe? Como se fosse, tipo, Marte, enfim, um outro lugar. Mas ele fica, gente, mas aqui não são alienígenas, são pessoas. Então é uma mistura ali de fantasia com o mundo real mesmo, porque as pessoas que estão ali não são bichos, sabe? Igual a gente vê em outros contos. Tipo, ele vai para um outro mundo onde tudo é diferente, tem uma espécie diferente. Ali não, ali tem pessoas de fato. E aí você fica, gente, mas será que vieram do outro mundo, do mundo real para esse mundo? Será que eles foram criados? Então, assim, o que difere esse mundo de um mundo comum é que ele tem a fantasia, mas os seres viventes ali não são alienígenas, como o Charlie falou aqui, são pessoas. E quando o Charlie termina de ouvir ali aquela fita, obviamente ele fica curioso pra conhecer esse novo mundo, pra saber se é verdade, mesmo que ele chega até um momento que ele pensa, gente, esse velho endoideceu, ele falou asneira só pra falar o que aconteceu, mas na verdade é tudo mentira que ele tá falando, duvido que seja real, então ele fica com isso na cabeça. Mas ele descobre também que existe um relógio de sol que rejuvenesce. Então, tipo assim, se você consegue chegar a esse lugar naquele mundo, dá uma volta ali no sol e você rejuvenesce. Então, se você quiser passar, sei lá, 20 vezes lá, você vai ficar 20 anos mais novo. Isso me lembrou muito 1963. Acho que tem, assim, uns pedaços que te lembram muito. Mas ele se interessa por isso. Pra quem? Pra ele? Não, ele não quer ficar mais novo, mas pra Radar. Ela é uma cachorra já de idade, né, porque ela era do Howard. Quando ele morre lá, a Radar acaba ficando com o Charlie, porque ele é a única pessoa que tem pra cuidar, então ele fica com ela. Mas ela já tá muito debilitada, gente, muito velha. Tanto é que no livro a gente acha que ela vai morrer antes do Howard, pra vocês terem uma ideia. Inclusive, essa é a idade que eles dão pra ela, ela não vai passar do 31 de outubro. Eles falam assim, tipo assim, não vai passar do Halloween. Só que ela acaba sobrevivendo ali e o Charlie fica muito interessado, porque ele já perdeu o Howard, foi uma perda significativa, e ele não quer perder a Radar também, que é como se fosse uma ponte ali entre ele e o Howard, né? Lembra muito ele. Então é um ponto ali gostoso da história, e também o amor que ele tem por ela. Então ele começa a pensar, fala, gente, se for verdade mesmo esse mundo, eu vou conseguir chegar até lá, eu vou levar a Radar comigo. Gente, é bizarro, porque assim, a cachorra nem anda mais direito, não tá nem conseguindo mais andar, então ele tem que ficar carregando ela o tempo todo no carrinho. Então ele fala assim, se eu chegar até lá e dar uma volta ali no sol com ela, ela vai ser rejuvenescida e ela vai viver uns bons anos mais comigo. Então ele fala, custe o que custar, eu vou chegar nesse sol. E é óbvio, gente, que no meio disso tudo ele vai se meter em muita encrenca.
né? Porque é um novo mundo, ele não conhece muitas coisas. E uma coisa é que, assim, o Howard não deixou nada pra ele. Tipo assim, ele só falou, ó, é assim, assim, assado, vai em frente. Só que não deixou dicas, sabe? Tipo, ó, tal lugar acontece isso. Não deixou nada pra ele explicado. Tipo assim, só falou, ó, existe um novo mundo, vai pra lá. E ele se mete em tanta furada, gente, misericórdia, em tanta guerra, luta, sabe? Acontece muito disso no livro, de guerra, de luta, enfim. E pra chegar até o relógio onde ele quer chegar, é um caminho mais difícil ainda, né? Porque aquele outro mundo não quer deixar ele chegar até lá. Então, é muito difícil, gente, dele chegar até lá. Ele vai se meter em muita enrascada, mas ele vai até o fim, entendeu? Ele vai até o fim. Além também de ter que mentir pro pai dele, né? Porque ele ainda tem uma família no mundo real. O Howard morreu, mas o pai dele ainda fica lá. E o pai dele é muito preocupado com ele, então ele aproveita uma viagem que o pai dele vai fazer, deixa um bilhete super nada a ver falando que ele vai pra Chicago procurar um lugar onde falam que rejuvenescem os cães, tipo, pra, né, deixar claro que ela vai voltar nova, e vai embora. Só que assim, ele não tem ideia de que o tempo, né, nesse mundo é diferente do tempo do mundo real. Igual eu li no início, né, que o tempo ali é como água, não é igual esse mundo. Então, gente, o pai dele também, né? Ele acaba mentindo ali pra ele, acha que vai ser uma história convincente, mas no final ele sabe que ele tá enrascado, que ele vai ter que explicar tudo e que talvez ele tenha até que contar a verdade pro pai dele. Como que vai explicar? Que ele sumiu pelo tempo que sumiu. É outro ponto aí da história onde você fica pensando, tipo, gente, eu fiquei lendo a parte que ele tá lá no outro mundo, eu fiquei, gente, e o pai dele no outro mundo, tipo, no mundo real? O que será que ele tá pensando agora? Então, gente, ele precisa lutar pra levar a Hadar até ali o sol. E assim, ele precisa lutar contra o tempo de vida dela, porque ela já é uma cachorra idosa, e como que ele vai fazer pra ela se manter viva até lá, né? Já tá sendo exposta ali ao estresse. Ele precisa lutar contra o tempo mesmo no mundo dele, porque ele precisa voltar pra casa o mais rápido. Ele precisa lutar contra o povo doido daquele mundo. Nossa, todo mundo maluco naquele mundo, gente. Eles são tudo doido da cabeça. E principalmente, o maior BO dele nesse livro é a noite. Por quê? Porque ele não pode sair à noite, então ele tem que fazer toda a jornada dele até onde ele conseguir um lugar seguro de dia, porque à noite ficam soltos lobos ali que são soldados noturnos, que eles chamam. Esses soldados, eles assim, se eles te pegarem, você tá lascado. Apesar de terem várias pessoas nesse mundo, ele é a única pessoa inteira, porque todos os membros daquele mundo ali, membros daquela comunidade, todas as pessoas que habitam ali naquele mundo, são pessoas que ou são acometidas pela doença que chama cinza, que é tipo assim, tipo um câncer pra gente. Essa doença, ela vai acometendo tudo da pessoa, ela vai perdendo a voz, a carne dela vai sendo comida, então ela vai ficando desfigurada. Tem até um momento do livro que um deles, eu esqueci o nome dele, que ele tá lá na casa, explica pra ele o que é essas doenças cinza, e ele fala, tipo, ele usa até a mão, ele fala que a doença, tipo, faz isso com o corpo da pessoa. Então, basicamente, a pessoa vai sendo comida por essa doença. É muito parecido com o câncer, né? E assim, ou essa pessoa tem essa doença, ou ela não tem algum membro do corpo. Tipo assim, eles arrancaram a boca, ou a orelha, ou os olhos, tipo, a pessoa ficou cega. Então, ele é a única pessoa inteira. Por isso ele é tão precioso naquele mundo. E por isso ele não pode sair à noite. Porque se ele sair à noite, um lobo, soldado noturno pegar ele, o que acontece? Vai fazer isso. Ou ele é acometido pelo cinza, ou ele perde um membro. E ele não quer isso, né? Porque ele precisa voltar pro mundo real. Então, assim, é essa loucura. E o tempo todo você fica, meu Deus, tá escurecendo, ele precisa voltar. E ele precisa de um lugar seguro, né? Além de fazer uma jornada longa, ele precisa de um lugar seguro. Ele não pode entrar em qualquer casa, o povo não conhece ele. E existem alguns personagens ali que são bem assim, sabe, ignorantes ao longo do trajeto dele, que são bem ignorantes mesmo, tipo, o que você tá fazendo aqui, cara, tipo, ou ele tenta defender uns bichos lá da terra e, enfim, se mete em rascada, então ele precisa de um local seguro pra passar a noite. E isso, além de aumentar o tempo dele, da jornada dele, dificulta muito tudo as coisas. E, gente, eu vou parar de falar sobre o livro, não sei mais o que eu vou falar aqui, não sei o nome. Não vai falar da menina ser boa? Não. Por que não? Por que não? Por que eu vou meter ela na história? Ué, comenta os personagens, fala, tem uma personagem muito legal. Você falou que... Eu não gosto dela. E, gente, na história, eu vou parando aqui porque, assim, são muitos personagens, sabe? Tanto no mundo real, quanto no outro mundo fictício, né? Lá, Apes. Fictício não, né? É real. Mas assim, no Conto de Fadas lá. Então, se eu ficar falando de todo mundo, eu vou dar muito spoiler. Se eu ficar falando do que aconteceu, enfim, não vou mais falar sobre o livro. E aí agora a gente vai entrar em alguns aspectos do livro, aquilo que eu achei. Uma das coisas mais interessantes, gente, desse livro aqui, em específico, da escrita de King nesse livro, é que você não sabe, não faz ideia de como as coisas vão terminar. Você fica tipo assim, o King não vai fazer isso, né? Ele não faria isso. Aí no próximo segundo ele já fez. Você fica tipo, ok. Ou você fica, gente, será que vai ter um final feliz? Será que vai acontecer isso?
isso? Será que esse romance vai dar certo? Ou será que vai dar certo levar a Hadar até lá? Ela vai ser rejuvenescida? Ele vai conseguir voltar? Será que o pai dele vai estar sóbrio? Porque tem toda essa questão também fora do mundo ali. Será que quando ele voltar o pai dele vai estar sóbrio ou vai ter se metido em bebida? Vai ter, enfim, vendido tudo por bebida? Então assim, o tempo todo você fica, o King vai fazer isso? Será que vai? E no fim você não sabe o que ele vai fazer, como que vai terminar. Realmente você não faz ideia, ele é muito imprevisível. Nesse livro eu senti muito isso dele. Tipo, não sei o que vai acontecer, como vai acabar e é isso. Outro ponto que eu gostei muito desse livro é que os personagens, eles são muito acolhedores. Então, tanto do mundo real quanto do outro mundo, eles são muito acolhedores. São personagens que você tem vontade de guardar no potinho e levar pra sempre. Não são personagens, assim, que trazem aquela indigestão, sabe? Você fica, nossa, esse cara de novo. Óbvio, tem esses também, mas eu acho que em grande maioria você confia nas pessoas. Você não fica desconfiado, não, será que fulano vai fazer alguma coisa? Eles são muito acolhedores, então esse foi um sentimento muito gostoso do livro. Ao longo do tempo que vai passando, que você vai lendo, você se sente ali pertencente, então traz uma sensação muito grande de pertencimento por esses personagens serem tão acolhedores. Então você sabe que ali tá tudo bem, porque o Charlie tem o fulano de tal que vai ajudar ele, enfim. Então o tempo todo você fica esperando, mesmo quando ele tá nas maiores enrascadas, você fica, não, fica tranquilo, porque vai chegar o fulano de tal que vai salvar ele, porque eles são realmente muito acolhedores, é uma coisa muito gostosa do livro. É muito confortável ler esse livro nesse aspecto, né? Não em todos, mas nesse aspecto dos personagens, não é aquele livro que você fica, nossa, que cara chato, quero que acabe logo. Então eu gostei bastante disso. Não, Victor, eu não gosto da menina. Ah, da velha que você tá falando? Pra que eu vou falar da velha? O que foi exemplo? Você entendeu? Eu achei muito legal você falar sobre isso. Você não vai falar numa resenha? Cara, eu vou falar. Você falar, eles são acolhedores. E Ué? dá um exemplo. Mas se eu ficar falando de tudo, eu vou ficar aqui pra sempre. Já ficou super longo. É só um exemplo. Um exemplo desses personagens acolhedores é no início já, que ele chega ali no mundo, tem uma senhorinha, ela chama Dora. E essa senhorinha não consegue falar por conta da doença cinza que acometeu ela, enfim, não consegue falar. E chega um momento que ele vai revivendo ali os momentos dele com o Howard. Então ele vai sentindo falta dele, ele ficou muito apegado mesmo a ele. E ele começa a chorar, gente, no meio do caminho ali na casinha da senhorinha, ele começa a chorar. E ela simplesmente chega e dá um abraço nele, sem nem conhecer ele, sem nem saber de onde ele veio, se ele é uma pessoa realmente segura de abraçar, não sei. Se é uma pessoa honesta. Então, assim, ela é muito acolhedora com ele. Mesmo sem conseguir falar, enfim, ele fala que aquele abraço e que aquele cheiro ali daquele lugar lembra muito a mãe dele. Então, o tempo todo você se sente assim. E ele sempre fala sobre os momentos que ele passa ali que lembram a mãe dele. Então, você fica nesse apego também com o livro. E esse é um exemplo muito bom disso. Como eu disse, gente, já citei, esse livro me lembrou muito Novembro de 63. Só que diferente de Novembro de 63, onde o UAU deixa tudo lá prontinho, né? Tipo, não, se acontecer isso, você vai pra tal lugar, vai apostar em tal jogo que vai dar dinheiro pra você. O Howard não deixa nada pra ele. Como eu disse, ele só fala, vai, meu filho, e tenta. Se der certo, deu. Se não der, a gente morre junto, entendeu? Então, assim, traz essa vibe porque é um outro mundo, né? É um portal ali, assim como Novembro de 63. Mas ele não tem essa ajuda como o UAU lá em Novembro de 63 teve. Tô trazendo isso porque Novembro de 63 é muito bom. Inclusive tem resenha aqui. Gente, eu gostei muito desse livro. É um livro muito bom, tá? Vale muito a leitura pra você que gosta de fantasia. Mas não vou mentir que em alguns momentos foi bem arrastado. Na metade ali, ficou um pouco arrastado ali naquele mundo. O King é muito detalhista em tudo que ele traz. Então ele quer falar, ele quer dar detalhes. Por isso me lembrou Tolkien também no livro. Porque, enfim, Tolkien é assim, né? Ele vai criar um mundo, ele cria espécie, ele cria língua, ele cria tudo. E o King, ele trouxe bastante disso. Talvez, se eu tivesse lido de forma mais, assim, devagar e tudo mais, eu teria pegado muito mais do livro. Então, pode ser que você tenha lido, tipo, amor, não achou nada arrastado, mas é uma impressão, né? Só que assim, eu acho que vale muito a leitura. É um livro muito bom, não é o melhor que eu já li de King, tem melhores. Eu acho que pra ser uma aventura, assim, de fantasia e tudo mais, que o King se aventurou, eu nunca li nada dele, né? Não sei se ele já faz algum tempo, mas esse é recente. Eu acho que ficou muito legal. E algo que eu gostei também desses livros, que eu gosto, na verdade, desses livros atuais, e que eu gostei muito aqui, foi que ele trouxe muitas referências atuais, sabe? Eu gosto muito das referências do King, mas ele traz referências dos livros e tudo mais. Tem gente que fala que é muito chato, que tipo, ai, pra que trazer referência disso? Mas é um livro que não te tira muito da zona de conforto em relação ao ambiente, sabe? Ao mundo e tudo mais, porque é muito recente. Então ele escreve com base no nosso mundo de hoje em dia. Foi isso que eu senti, posso estar falando besteira, mas eu gostei bastante disso. Se você quer saber quantas estrelas eu dei nesse livro, vai no vídeo que eu e a Bi fizemos, falando dos livros que a gente já leu de King, que a gente iniciou esse livro.
mês, tá? Eu gostei bastante do livro, como eu já falei, meio maçante, mas vale muito a leitura. E aí uma dúvida, né, que fica pra você. O Charlie conseguiu rejuvenescer a Radar? O Charlie conseguiu voltar pro mundo real? O que ele se tornou? Deu certo? O pai dele estava bem? O que aconteceu? Se você quer saber, você precisa ler. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas vale muito, gente, vale muito a leitura. Então, se você quer saber sobre todos esses pontos que eu coloquei aqui, já compra e leia. É isso. Esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo se você já leu, se você não leu, porque é um livro bem recente do King. Gente, na época que lançou esse livro tava R$90. Tava muito caro. Tipo assim, eu comprei numa mega promoção. Eu e a Bi somos as rainhas do cupom. E eu simplesmente amei esse livro, gente. Acho ele muito gostoso. E se você leu, se você gostou, se não gostou, ou se quer ler, comenta aqui embaixo. Se você ficou curioso pra saber mais sobre a história. É isso, gente. Compartilha, nos segue no Insta. E eu quero saber de vocês se Conto de Fadas é digno da sua cabeceira. É isso, gente. Tchau!